Fala galera, sejam bem-vindos à live 60 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é a famosa regra da cadeia. Eu recebo um monte de aluno que fala: a regra da cadeia é difícil demais. Eu não consigo entender esse negócio de jeito nenhum. É a regra mais difícil que eu vi na minha vida. Pessoal, nessa live eu vou provar para vocês que a regra da cadeia é a regra mais fácil de derivadas. Depois dessa live, você não vai ter dúvida sobre a regra da cadeia mais. Eu quero tirar esse trauma de vocês. Nessa live eu vou resolver 6 exercícios. 6. Raiz de E elevado a seno, raiz cúbica de seno de x ao cubo, raiz sexta do seno de cosseno. Então eu vou fazer exercícios avançados aqui com a regra da cadeia. Agora isso aqui pode parecer impossível para você, mas no final dessa live te garanto que a regra da cadeia vai se tornar algo simples. Bora começar com o que é a regra da cadeia. O que eu quero deixar bem claro é: quando você usa a cadeia? Essa é uma dúvida comum. Nesse exercício de derivada eu uso cadeia ou não uso cadeia? Pode eliminar essa dúvida da sua vida. Se você quer passar em cálculo de primeira, anota isso no seu caderno. Decora isso. Quando que você usa a regra da cadeia? Sempre. Não precisa ficar com essa dúvida mais. Sempre usa a regra da cadeia. A questão é: se o que está lá dentro for x, você aplica a regra da cadeia e não faz a menor diferença. Mas você pode usar. Muita gente pega o ln, deriva. Qual que é a derivada de ln, né? 1 sobre x, essa é a fórmula. Vai dar 1 sobre x. Acabou. Olha isso, a regra da cadeia é tão fácil que você faz ela, acerta o exercício sem nem saber que a regra da cadeia existe. Olha aqui. A regra da cadeia fala o seguinte: você tem que derivar o ln e depois você deriva o x. Então, qual é a derivada de x? 1. 1 sobre x vezes 1 vai dar 1 sobre x. Então, você sempre usa a regra da cadeia. Mas se o que está lá dentro for x, a regra da cadeia não faz diferença porque vai ficar vezes 1. Tudo bem? Para você passar em cálculo de primeira, comece a lembrar. Se eu estou derivando qualquer função, sempre derivo o que está lá dentro depois. Então, por mais que aqui seja, que não faça diferença, faz na sua cabeça. O derivada de ln é 1 sobre x, vezes a derivada de x que dá 1. Aí você já começa a lembrar que a regra da cadeia está em todo lugar. Sempre que você derivar, usa a regra da cadeia. Beleza, aqui eu coloquei 2 regras de derivação. A regrinha do expoente, que é baixar o expoente é menos 1, e a regrinha do ln. Eu vou trabalhar só com essas 2 regras aqui com vocês. Qual é a derivada do ln de x ao quadrado? O difícil é você lembrar que a derivada de ln é 1 sobre x. A regra da cadeia, ela só fala que você deriva e depois tem que derivar o que está lá dentro. Só isso. Cadeia é fácil. O difícil é lembrar a regra do ln. Aí tem que decorar. Qual é a derivada de ln de x? É 1 sobre x. Só que agora vai ficar 1 sobre x2. Compara aqui, ó. Aqui é x, vai ficar 1 sobre x2. Por quê? Você pode pensar assim também. ln de alguma coisa vai ficar 1 sobre essa coisa. E você pode aplicar isso para todos os outros. Ó. ln de x ao cubo é 1 sobre x ao cubo. ln de x à quarta, 1 sobre x à quarta. ln de x à quinta, 1 sobre x à quinta. ln de x à sexta é 1 sobre x à sexta. ln de x à sétima
é 1 sobre x à sétima. O difícil é você lembrar que a derivada do ln é 1 sobre o que está lá dentro. Mas a regra da cadeia, ela simplesmente fala o seguinte: depois de derivar o ln, você tem que derivar o que está lá dentro. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de x3, 3x2. Derivada de x à quarta, 4x3. Derivada de x à quinta, 5x4. Derivada de x à sexta, 6x à quinta. Derivada de x à sétima, 7x à sexta. Então, para derivar o que está lá dentro, eu usei a regra do expoente. Eu derivei o ln, depois derivei o que está lá dentro. O difícil é lembrar essas regras. Regra do expoente, regra do ln. Agora, a regra da cadeia, galera, pode parar com esse trauma. Tá? A regra da cadeia é só derivar, depois derivar o que está dentro. Não tem segredo. É uma regra estrutural. O difícil é decorar todas as regras de derivação, né? Porque são mais de 30 regras de derivação. Pode acontecer qualquer coisa. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que perder o trauma da regra da cadeia. Isso tem que se tornar uma coisa natural para você. Em vez de ficar tentando com medo da regra da cadeia, você tem que arrumar uma forma de lembrar as regras de derivação, as regras diretas de derivação. Mais um exemplo. Bora trabalhar com a regra do expoente, que é simplesmente baixar o expoente é menos 1. Então, qual é a derivada de x elevado a 10? Fica 10x elevado a 10 menos 1. Então, a gente vai trabalhar com a regra do expoente. Eu já anotei aqui. E a gente vai trabalhar também com a regra do arco tangente. Você sabe derivar o arco tangente? Já vou anotar a fórmula aqui, ó. Derivada de arco tangente vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso é difícil de lembrar. Ainda mais para quem está começando. Isso aqui parece uma loucura, né? Arco tangente, tem gente que nem sabe o que é arco tangente. E o negócio está virando 1 sobre 1 mais x2. Não é uma coisa óbvia, não é intuitivo. Tem como demonstrar essa regra. Mas isso aí eu deixo para outra live. Se você quiser que eu prove para você por que a derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais x2, põe aqui nos comentários. Quem sabe isso é o tema da próxima live, né? Mas, sabendo dessas duas regras, eu vou te mostrar que a regra da cadeia é a coisa mais fácil do mundo, desde que você conheça as regras de derivação. Aqui, eu coloquei a derivada do arco tangente, que vai dar 1 sobre 1 mais x2 vezes a derivada do x, que derivada de x vai dar 1. Então, isso aqui está dando 1 sobre 1 mais x2. Quando você usa a cadeia, sempre. Mas se o que está lá dentro for x, vai ficar vezes 1. Então não faz diferença. Mas você sempre usa a cadeia. A lógica vai ser a mesma. Só que aonde tem x, você vai colocar o que está lá dentro. Arco tangente de alguma coisa vai ficar 1 sobre 1 mais alguma coisa ao quadrado. Essa é a técnica. Aonde é só lembrar a fórmula do arco tangente de x. E aonde tinha x, agora pode ser qualquer coisa de x. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei x ao quadrado dentro do arco tangente. Vai ficar 1 sobre 1 mais alguma coisa ao quadrado. E esse vai ser o padrão aqui de todos. Agora, olha a vantagem de uma aula online. Eu consigo duplicar a linha e a nossa aula vai render muito mais. Em vez de eu ficar escrevendo esse trem todo de novo no quadro, eu duplico, uso várias cores, a aula fica mais didática. Vocês gostaram desse estilo de aula aqui? Com quadro digital, com cores. Eu acho que fica mais didático, que rende mais do que uma aula presencial no quadro, né? Então, vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso sempre acontece no arco tangente. Como está lá dentro é x2, vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Agora é x3. Agora é o x4. Agora é x à quinta. Agora é x à sexta. Agora é x à sétima. O difícil é você lembrar que o arco tangente é 1 sobre 1 mais alguma coisa ao quadrado. Isso é difícil de lembrar. Essa fórmula,
você tem que usar ela até se acostumar. Agora, o que a regra da cadeia fala? Para você passar em cálculo mineiro, você tem que perder o trauma de regra da cadeia. Para calcular a regra da cadeia, você deriva o arco tangente e depois deriva o que está lá dentro. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x ao cubo, 3x2. X à quarta, 4x3. Derivada de x à quinta, 5x6. Derivada de x à sexta, 6x à sétima. Não. Espera aí que eu estou fazendo errado aqui. Deixa eu fazer de novo. Aqui é 5x à quarta, 6x à quinta, 7x à sexta. Baixa o expoente, expoente menos 1. Isso é regra da cadeia. Você deriva a função, depois deriva o que está lá dentro. Não tem segredo. O difícil não é a regra da cadeia, o difícil é você lembrar as regras de derivação. Mais um exemplo, bora trabalhar com a regra do expoente, que é baixo expoente, expoente menos 1. Então, se for x elevado a 30, fica 30x elevado a 29. Regrinha do expoente. E qual é a derivada de e elevado a x? Isso que é difícil de lembrar. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. É uma das funções mais clássicas, né? Porque a derivada da função é a própria função. Essa é uma característica bem específica da função e elevado a x. Enfim, o difícil é você lembrar essa propriedade, essa forma. Agora, a regra da cadeia, não. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que fazer a regra da cadeia sem medo, de forma automática, porque é fácil. Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x vezes a derivada de x, que vai dar 1. E quando você multiplica por 1, não faz diferença. Então, quando você usa a cadeia, sempre. Mas se o que está lá dentro for x, a derivada de x não faz diferença, porque vai ficar vezes 1. Então, não é que eu não usei cadeia. Você usou, mas não fez diferença. Então, muita gente acerta a questão sem usar a regra da cadeia. Agora, quando o que está dentro da função não for x, aí a regra da cadeia faz diferença. Mas você sempre usa. Então, a derivada de e elevado aqui está muito bagunçado. Eu vou separar isso aqui em duas colunas. Muito colado isso aqui, tá doido. Sim, tá bem melhor. Aula online é bom demais, né? Rapidamente eu consigo editar o quadro. Se fosse uma aula presencial, eu ia ter que apagar tudo. Só porque faltou espaço. Então vamos lá. Como que você deriva e elevado a x ao quadrado? Aí você lembra, como que deriva e elevado a x? É só repetir, não é? Então, derivado de elevado a x2, você repete e depois deriva o x2, que é 2x. Só isso. Derivado de elevado a x3. Repete, é a regra do E, você repete. Pela regra da cadeia, aí você deriva o que está lá dentro. Derivado de x3, 3x2. Agora eu tenho E elevado a x à quarta. Repete, depois deriva o x da quarta, que é 4x3. Viu como que é simples? A regra da cadeia é basicamente isso aqui. Você deriva o E, depois deriva o expoente do E. Você deriva, depois deriva o que está dentro. Só isso. O difícil é lembrar como que deriva o expoente, como que deriva o E. Beleza. Próximo, E elevado a x à quinta. Repete, deriva o x à quinta. Fica 5x à quarta. Próximo, x à sexta. Repete, deriva x à sexta, que vai ficar 6x à quinta. Tá vendo? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que começar a identificar padrões dos exercícios. Eu resolvi com vocês 8 derivadas, né? E elas são muito semelhantes. Quando você faz vários exercícios com o mesmo padrão, você fixa a matéria. Seus estudos rendem mais. E isso te ajuda a passar em cálculo de primeira. Mais uma. E elevado a x elevado a 7. Vezes derivada lá dentro, que é 7x à sexta.
Última é elevado a x elevado a 8 vezes a derivada de x elevado a 8, que é 8x elevado a 7. Então, galera, perde esse trauma de regra da cadeia. Regra da cadeia é simplesmente derivar e depois derivar o que está dentro. Deriva vezes deriva o que está dentro. O difícil é lembrar as regras de derivação. Então, pare de ficar perdendo o seu tempo com medo da regra da cadeia. Tenta arrumar uma forma de decorar. Tem mais de 30 regras de derivação. Regras diretas. Como deriva o arco secante? Como deriva ln? Como deriva log de x? Como deriva 10 elevado a x? Isso que você tem que saber. E a fórmula é decorar e usar muito para praticar. Agora, a regra da cadeia, ela não é uma regra direta. É uma regra estrutural. Deriva, depois deriva o que está dentro. Regra da cadeia é fácil. O difícil é lembrar as mais de 30 regras de derivação. Quais são os tipos de derivada que existem? Olha, eu gosto de separar as propriedades de derivadas em dois tipos. Existem as derivadas, as regras estruturais, e tem as regras diretas. Regra direta é quando você tem derivada de x ao cubo, 3x2. Derivada ln de x é 1 sobre x. Derivada de 4 elevado a x é 4 elevado a x ln de 4. Estou dando exemplos aqui, são derivadas diretas. São regras. Agora, derivadas estruturais, você não deriva. Você só mostra o que você vai derivar. A regra da cadeia é um tipo de derivada estrutural. E aqui eu vou te passar os tipos de derivada estrutural que existem, tá? Se cair para vocês derivada de uma soma, essa aqui é clássica, tem que saber. Para passar em cálculo de primeira, derivada de soma, soma das derivadas. Tá vendo? Eu não derivei, eu não coloquei a resposta. Eu só estou mostrando que derivada de soma é soma das derivadas. Isso é uma propriedade estrutural. Você não resolve, você só mostra a resolução. E aqui, eu tenho derivada de uma subtração. Derivada de subtração também é de boa, também é fácil. Você deriva o primeiro menos o derivado do segundo. Outra regra estrutural. Essas duas aqui são clássicas. Tá? Não pode errar isso aqui, não. Agora, tem essas duas regras aqui. Elas têm alto índice de erro. Se aparecer um produto, dá vontade, fala sério, dá vontade de escrever derivado do primeiro vezes derivado do segundo. Se você fizer isso, zerou a prova, não passou em cálculo de primeira. Tem que saber as regras estruturais. Elas são a base de todo o cálculo de derivadas. Sempre que aparecer produto, você vai usar a regra do produto. A regra do produto, você deriva o primeiro vezes o segundo. Deixa eu criar um pouquinho de espaço aqui. Pronto, você deriva o primeiro vezes o segundo. Depois deriva o segundo vezes o primeiro. Entendeu? Derivado do primeiro vezes o segundo, derivado do segundo vezes o primeiro. Onde eu não coloquei a derivada, onde está em azul, você tem que derivar. Aonde está em amarelo, você não faz mais nada, já está pronto. É só copiar e colar. Você percebeu que eu não resolvi a derivada? Eu só estou te mostrando a estrutura. Quando tem produto, você vai usar essa regra. E quando tem divisão? Essa aqui também é outra regra que muito aluno erra. Muito aluno erra. Quando tem divisão, fala sério. Dá vontade de vir aqui e fazer derivado de cima e dividir pela derivada de baixo. Dá ou não dá? Se você fizer isso, zerou a prova, o professor não vai considerar nada, não vai passar em cálculo de primeira. Pelo amor de Deus, gente. Derivada de divisão não pode separar. Você vai usar a regra do quociente, que é muito parecida com a regra do produto. Você vai usar a mesma regra do produto, só que aqui é com mais. É o menos. O mais vira o menos. E depois você divide pelo de baixo ao quadrado. Então, essa regra parece que é difícil, mas na verdade já está pronta a resposta. Só falta derivar o F e o G. Tudo que está em amarelo aqui já é a resposta. Você não mexe mais. Entendeu? Regras estruturais, você não resolve a derivada. Você só mostra o que você vai derivar.
E é aqui que os alunos travam mais. Aparece regra do produto, regra do quociente. Se você não souber fazer, já era. Não vai passar em cálculo de primeira. Olha só. Se tiver um número multiplicando a função, essa aqui é a mais fácil de todas. Você tira o número e depois deriva a função. Número multiplicando, sai da derivada. Ele continua multiplicando a derivada. Essa aqui também é clássica. E por último tem a regra da cadeia, que é basicamente derivada de função composta. Quando aparecer uma função composta, você deriva a função e depois multiplica pela derivada de dentro. Regra da cadeia é simplesmente isso. Você deriva, depois deriva o que está dentro. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as regras estruturais e as regras diretas. As regras estruturais é mais de boa, porque você não resolve o exercício, você só monta a estrutura, né? Agora, as regras diretas, tem várias, tem mais de 30 regras diretas. Elas são mais difíceis porque você tem que decorar. É difícil, né? Imagina, você tem que decorar 20, 30 regras diferentes. Se tiver formulário é mais fácil, né? É só consultar. Enfim. Eu não tenho tempo para estudar. Isso já aconteceu com vocês? Eu não passei em cálculo de primeira porque eu não tive tempo para estudar. Isso é normal. Já conheço vários alunos que passaram por isso. Pô, você está lá estudando na faculdade, cálculo 1. Chega na sala de aula, não entende nada. Chega em casa, tenta estudar pelo livro. O livro parece grego, não consegue estudar sozinho. Tem mais dúvidas do que solução. Isso desanima, né? Você fica lá desanimado, triste para estudar cálculo. Então, a primeira coisa que você chega em casa, você vai estudar cálculo? Não, você vai estudar outra coisa. Porque o cálculo, você não consegue ter micro-vitórias. Então, você perde a vontade de estudar cálculo, porque está errando muito. Aí fica só deixando para depois e vira uma bola de neve. E por que as pessoas falam que não tem tempo de estudar cálculo? Esse é um dos motivos. Fica errando muito e vai deixando para depois. Outro motivo é, além do cálculo, você tem mais 5 matérias na faculdade. Quem faz engenharia tem mecânica geral, química, desenho técnico, estatística. Quem faz economia tem método de previsão, econometria 1, microeconomia. Tem também, como é que chama? Esqueci o nome da matéria. Esqueci o nome da matéria. É uma matéria de humanas. Gestão contextualizada. Enfim, essa matéria de economia e administração tem muita matéria de humanas, né? Que eu sei. Filosofia, história. Economia e administração é considerada matéria... Não é uma matéria exata, né? Enfim. Você tem mais de uma matéria para estudar. Se fosse só cálculo, para você estudar o semestre todo, seria uma maravilha, né? Dava para dedicar muito mais. Então, como tem várias matérias, além do cálculo, e o cálculo te deixa desmotivado, te deixa para baixo, porque você sempre está errando os exercícios, o que acontece quando você vai estudar? Você vai estudar outras matérias. Você vai deixando o cálculo para depois. Você pega lá a matéria de história, por exemplo, aí é legal, você lê o livro, né? Faz exercício, entende tudo, fica alegre, aí você tem vontade de continuar estudando história, e cálculo só vai depois. Amanhã eu estudo cálculo. Chega na vez da prova, 3 dias acordado, começa a participar dos aulões. Normalmente é assim. O que acontece para a gente mudar esse panorama, galera? Porque quando você fala que não tem tempo para estudar cálculo, na verdade é porque você não está dando prioridade para isso. Na verdade é porque você não está conseguindo estudar sozinho, porque você está estudando de um jeito errado. Você está estudando com uma técnica que não é boa, uma técnica que não serve para você. É por isso que muito aluno não passa em cálculo de primeira, porque não tem micro vitórias. Galera, para você incentivar, para você manter aquela força de vontade alta, você tem que caminhar, você tem que ver o progresso. Não adianta nada. Você chega lá para estudar, pega uma questão difícil, uma questão de desafio, fica lá um tempão tentando fazer, erra. Isso desmotiva qualquer um. Então, uma técnica de estudo interessante
é você criar um nível de dificuldade. Pega questões do nível mais fácil e depois vai aumentando. Isso aqui vai aumentar a sua força de vontade para estudar cálculo. Você vai até começar a gostar da matéria, tá? Porque quando você acerta, cara, o cálculo é uma matéria difícil. Imagina uma questão difícil. Você vai lá e acerta. Não tem coisa melhor. Você se sente aliviado, você se sente tranquilo, é como se você ganhasse um campeonato. Entendeu? A sensação de tipo, o Brasil fez um gol na Copa do Mundo. Uma sensação de missão cumprida. É uma sensação de tipo, eu sou bom, eu consegui fazer uma questão difícil. Isso não tem preço. Você acerta uma questão, fica com vontade de fazer mais. Aí você faz a primeira questão, faz a segunda, faz a terceira, começa a viciar em fazer questões. Isso vai só crescendo. Agora, se você já começa com questões difíceis, erra, aí vai só deixando para depois, desmotiva. Então, usa a técnica de microvitórias. Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Bora começar com a questão número 1. Galera, eu vou ativar um modo insano aqui. Tá? Eu não sei se vocês vão curtir, mas eu vou resolver 6 exercícios usando a regra da cadeia. E esses 6 exercícios eu vou resolver rápido. Rápido. Eu vou mostrar para vocês que é possível fazer esse tipo de exercício rápido, de cabeça. Vou provar para vocês que a regra da cadeia é a coisa mais simples do mundo. O que é difícil é decorar aquelas 30 formas de integração, de derivação. Vem comigo, olha só. Raiz. Deriva a raiz. Fica meio, repete o que está lá dentro e eleva a meio menos 1. Derivei a raiz. Agora eu derivo o E. Derivado de E é só repetir. Depois eu derivo o seno. Derivado de seno é cosseno. Depois deriva x, que é 1. Pronto, olha só. Eu derivei a raiz, depois derivei o E, depois derivei o cosseno, depois derivei o 1. Entendeu? Isso é a regra da cadeia. Você vai fazendo de fora para dentro. E o difícil é lembrar as regras. Qual é o derivado de raiz? Qual é o derivado de E? Qual é o derivado de seno? Isso que é difícil de lembrar. A regra da cadeia é fácil. Olha a questão 2. Eu tenho raiz cúbica. Raiz cúbica, então isso tem que ter elevado a 1/3. Baixa 1/3, repete o que está lá dentro. 1/3 menos 1, que é menos 2/3. Então derivei a raiz cúbica. Agora eu vou derivar o seno. Derivado de seno é cosseno de x ao cubo. Agora eu derivo x ao cubo, que é 3x2. Depois eu derivo o x, que é 1. Viu? É fácil. É fácil. Regra da cadeia é só você multiplicar várias vezes. Isso aqui é a derivada da raiz cúbica. Aqui eu derivei o seno, aqui eu derivei o x ao cubo, aqui eu derivei o x. Sacou? O difícil é você lembrar as regras de derivação. A regra da cadeia é fácil. Para você chegar nesse nível de velocidade, você tem que ter treinado muito antes. Eu só estou tentando mostrar para vocês que é possível resolver os exercícios de forma rápida e simples, tá? Usando o método certo. Vamos lá. 3. Raiz quarta. Então está elevado a 1/4. Baixa o expoente e depois pega o que está lá dentro e eleva o expoente menos 1. 1/4 menos 1 é menos 3/4. Derivado de cosseno, menos o seno de E elevado a x. Depois eu derivo E elevado a x, que é ele mesmo. Depois derivo o x, que é 1. Entendeu? Eu usei várias regras. Eu usei derivada de raiz quarta, usei derivado de cosseno, derivado de E, derivada de x. Tudo numa mesma questão. A regra da cadeia, ela simplesmente fala que você vai multiplicar todas essas derivadas. Mas o difícil é você lembrar as regras de derivação. Regra da cadeia é a coisa mais fácil do mundo. Tá bom? Derivei a raiz quarta, derivei cosseno, derivei o E, depois derivei o x. Você vai de fora para dentro. Primeiro a raiz quarta, depois o cosseno, depois o E, depois o x. Isso que é a regra da cadeia. Você vai de fora para dentro, sendo que dentro é o x. Exemplo 3. Raiz quinta de E elevado a tangente. Então, vamos fazer mentalmente. Primeiro eu vou derivar a raiz, depois eu derivo o E, depois derivo o tangente, depois derivo o x. É sempre de fora para dentro, sendo que o último sempre tem que ser o x. Isso é a regra da cadeia. O resto é decorar as formas. Como é raiz quinta? Galera, para você passar em cálculo de primeira, é importante fazer as questões com velocidade. Se você faz rápido,
Sobra mais tempo para você revisar a prova, você faz a prova com tranquilidade. Imagina a prova tem 2 horas, você acaba a prova em 30 minutos, fica 1h30 conferindo. Esse é o melhor cenário. Vem comigo. Raiz quinta está elevado a 1/5. Então fica 1/5, repete, eleva a 1/5 menos 1. Vezes derivada de E é só repetir. Fica E elevado a tangente. Agora deriva tangente. Derivada de tangente é secante ao quadrado de x. Depois deriva o x. Acabou o exercício. Tá pronto. Olha que doido. Eu fiz o exercício em segundos. Derivei raiz quinta, derivei o E, derivei tangente, derivei o x. É só seguir. Regra da cadeia é só isso. Você faz várias multiplicações. Exercício 5. Raiz sexta. Vai ficar 1/6, repete o que está lá dentro, que é o seno do cosseno de x, eleva a 1/6 menos 1, que é menos 5/6. Depois deriva o seno. Derivar de seno é cosseno. Depois eu derivo o cosseno, que vai dar menos o seno de x. Depois derivo o x, que é igual a 1. Entendeu? Eu primeiro derivei a raiz, depois derivei o seno, depois derivei o cosseno, depois derivei o x. Isso é a regra da cadeia. Você faz várias derivadas e multiplica. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é a derivada da raiz quinta, isso é a derivada do seno, isso é a derivada do cosseno, depois você coloca 1, que é a derivada do x. Sempre deriva de fora para dentro. Só isso. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber fazer as questões com mais velocidade. Mas para chegar nesse nível aqui, você tem que treinar muito. Questão 7. Questão 6, né? A última questão. Raiz sétima. Vai ficar 1/7, repete o que está lá dentro, eleva a 1/7 menos 1, que é menos 6/7. Agora deriva secante. Qual é a derivada de secante? Isso que é difícil de lembrar. Derivada de secante é secante tangente. Então fica secante de E elevado a x, tangente de E elevado a x. Vezes, agora deriva o E elevado a x, que vai dar ele mesmo. Depois deriva o x, que é 1. Eu derivei a raiz, tá aqui. Depois derivei a secante, que é secante tangente. Depois derivei o E, é só repetir. Depois derivei o x, que dá 1. Isso é a regra da cadeia. Você deriva e vai multiplicando. Agora, o que é difícil é lembrar qual é a derivada de secante, qual é a derivada de E, qual é a derivada da raiz sétima. Então, galera, eu espero que com essa live eu tenha tirado esse trauma de regra da cadeia. Regra da cadeia é uma das regras mais fáceis que tem. É só você entender o padrão de resolução do exercício. Porque a demonstração da regra da cadeia, aí sim dá trabalho. E é por isso que muito aluno trava lá na faculdade, no livro, porque normalmente eles usam uma notação diferente e demonstram as fórmulas. Aí começa a ficar mais complicado. Mas na prática, a regra da cadeia é muito simples. Então, bora revisar tudo que a gente viu? O foco dessa live foi a regra da cadeia. Eu fiz regra da cadeia com expoente LN, regra da cadeia com expoente arco tangente, regra da cadeia com expoente e função exponencial. A gente viu coisa demais. Só nessas 3 páginas aqui eu resolvi 8 vezes 3 e 24 exercícios de cadeia. É coisa demais. Quando você usa cadeia? Sempre. Sempre usa cadeia. Tá? Só que se o que está lá dentro for x, aí não faz diferença. Mas você sempre usa cadeia. E são os fundamentos também. A gente viu as propriedades estruturais da regra de derivação, que é derivada de soma, derivada de subtração, de produto, de divisão, número multiplicando, derivada de função composta. Essa live foi muito completa, sério. Eu passei ainda dicas de estudo para você que fica pensando aí que não tem tempo para estudar, que fica desmotivado, que vai deixando para estudar cálculo para depois. Passei uma dica muito boa e ainda resolvi 6 exercícios avançados de regra da cadeia e resolvi rápido, para vocês verem que cálculo pode ser simples, cálculo pode ser fácil. Só toma cuidado. Por quê? Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é o suficiente. Porque, infelizmente, não deu tempo de passar a matéria toda. Existem mais de 30 regras de derivação. Tem regra que não deu tempo de passar. Por exemplo, qual é a derivada do arco secante de x? Tem faculdade que cobra isso. Tem também derivação implícita, tem derivação logarítmica,
tem derivadas parciais, quando tem várias variáveis, tem as aplicações de derivada, como regra de L'Hopital, esboço de gráfico, análise de crescimento, análise de concavidade, taxas relacionadas, problema de otimização, diferenciais, tem integrais também, limites, séries, sequências, equações diferenciais, é matéria demais. Eu sempre gosto de focar num conteúdo específico para nossa live render. Essa live o tema foi regra da cadeia, mas se você quer que eu fale sobre um outro tema, se tiver um tema te incomodando e uma lista de exercícios que você não saiba fazer, põe aqui nos comentários, ou então me chama nas redes sociais, porque eu vou te ajudar. Valeu!